Olá, irmãos e irmãs, eu sou William Gonçalves e este é o nosso Evangelho no Lar, aqui no canal Na Luz do Espiritismo, que sai todos os domingos. Eu agradeço imensamente a cada um de vocês que tem ouvido e deixado os comentários, deixado algumas informações sobre como tem sido o Evangelho no Lar para vocês. Eu sou muito grato a cada um de vocês, sou grato a Deus, a Jesus e à espiritualidade amiga. Hoje já é o Evangelho de número 71, já estamos há 71 semanas aqui trabalhando com o Evangelho no Lar, levando um pouco da luz do Mestre Jesus através do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec para os lares, com as nossas meditações. Eu sou muito feliz por esta oportunidade. E hoje é dia 30 de outubro, estamos nos despedindo do mês de outubro. Fomos até as urnas decidir o próximo presidente dos 4 próximos anos no Brasil. E é claro, né, meus irmãos, minhas irmãs, foi uma eleição muito conturbada em todos os sentidos. Vimos muitas pessoas brigarem, colegas de trabalho, familiares, vizinhos. Vimos muitas discussões nas redes sociais, muitas diferenças, né, de pensamentos. E nós queremos que hoje esse Evangelho a gente possa tentar trazer um pouco mais de vibrações positivas. Sabemos que cada um de nós temos a responsabilidade de melhorar o padrão vibratório do nosso lar. Mas podemos pedir a espiritualidade aí pelo nosso país, pelo nosso planeta. Sabemos também que nós temos uma responsabilidade coletiva. Entendemos como espíritas que estamos numa sociedade e que é a decisão da maioria. Eu sei que provavelmente um lado vai estar triste hoje após o resultado das eleições, mas todos nós temos que entender, porque somos espíritas e sabemos também que nada é por acaso, e vamos aí caminhando com mais fé e mais amor, né, meus irmãos? Vamos então para a prece inicial, deixando aí, pedindo a vocês mais uma vez que deixe o seu comentário, que curta este Evangelho, que compartilha com amigos, familiares, em grupos espíritas. Quem quiser nos acompanhar nas redes sociais também, o meu de psicólogo é @wigomperpsi. A gente tem também o do Na Luz do Espiritismo, @Na Luz do Espiritismo, que a gente compartilha também as mensagens espíritas. Então nos segue lá para a gente também acompanhar vocês do Instagram. Vamos lá então, pedindo como sempre a autorização ao nosso mestre amigo Jesus para iniciarmos mais um Evangelho no Lar. Pedir a ele mais uma vez que nos direcione nas palavras, nas intuições e que esteja conosco aqui mais um momento. Antes de fazer a prece inicial, como hoje é o resultado das eleições, eu peço desculpas caso haja algum barulho, algum carro alto passando, porque infelizmente não são coisas que estão nos nossos controles e sabemos também que não tem como, né, prever os barulhos que possam acontecer aqui neste Evangelho de hoje. Todo mundo aí que está no Brasil, pode ocorrer isso aí perto da casa de vocês. Então vamos juntos entrar em comunhão com Deus, como a gente sempre fala aqui. Vamos fazer o nosso Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua santa, fiel e bendita vontade, assim na terra como nos céus. O pão material e espiritual de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair no erro, na tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o poder e a glória para sempre. Jesus, mais um Evangelho. Esteja conosco, direcione a minha voz, me dê a intuição através dos benfeitores espirituais. Abençoe também os irmãos, as irmãs que estão ouvindo aqui ao vivo e ouvirão gravado este Evangelho, que eles possam receber o nosso passe e que possamos juntos, meus irmãos, entrarmos em conexão com Deus, o nosso Pai. Que assim seja, graças a Deus. Deus está em tudo, Deus está em cada momento do nosso viver. Como a gente sempre fala aqui, Deus é essência, e sendo essência, Ele vive continuamente dentro de cada um de nós, porque somos herdeiros de Deus, como nos ensinou Jesus. Somos filhos de Deus, irmãos em Cristo,
Temos a essência divina em nós, tanto que o nosso mestre e amigo Jesus falou tantas vezes que somos deuses, que temos muitos poderes, temos a nossa capacidade psicológica, a nossa mente, a nossa fé produz coisas inimagináveis. Prova disso é o mundo. Muitas coisas nascem, aliás, a grande maioria delas, no pensamento, na vontade, e depois sim vai para a matéria. Tudo nasce no pensar. Eu penso, eu elaboro e eu executo. Daí a matéria. É claro que para algo se materializar aqui nessa terra, antes vem o pensamento, depois o projeto e depois a materialização dos fatos. Todos nós temos essa capacidade. Muitos param no pensamento. Sonhamos, acreditamos, desejamos, mas na hora, às vezes, de materializar os projetos, temos a dificuldade. Ou iniciamos e, por vezes, não concluímos. Não persistimos naquele caminho. Sabemos e entendemos que tem Deus, a espiritualidade amiga que nos ajuda, mas muitas coisas dependem do nosso fazer, do nosso executar, de corrermos atrás. E em muitas situações precisamos dar o primeiro passo. Sonhar é muito bom, é maravilhoso, dá um descanso mental. Ter fé nos ajuda, alimenta a nossa alma e conforta os nossos corações. Mas, como nos ensinou o Mestre Jesus, a fé sem obras é morta. Assim como a fé sem a caridade, tanto a material como a moral, também é morta. Estamos encarnados por um propósito. Não estamos aqui como sempre e vamos repetir isso quantas vezes for necessária num período de férias. As nossas férias, muitas das vezes, é no plano espiritual. E também não falo isso para termos uma sobrecarga de trabalho e passarmos mal. Não. É porque reencarnação ou estar aqui no corpo físico é aprendizado diariamente, em todos os momentos. Quando eu digo que nós não tiramos férias, não é que nós não vamos descansar, até mesmo porque estamos no corpo físico e precisamos de dormir, de relaxar, de ter o nosso momento conosco mesmos, do ócio, que é extremamente criativo. Não é nada disso, meus irmãos. Não tirar férias é porque nós não tiramos férias da vida. Se estamos aqui na experiência encarnação, essa experiência é 24 horas do meu dia. 24 horas eu estou comigo mesmo. Eu posso fugir de quem eu quiser, mas eu não fujo de mim mesmo. Eu posso tentar correr de qualquer pessoa, de qualquer situação, mas dos meus desejos, dos meus pensamentos, dos meus erros, das minhas fragilidades, eu não corro, eu não fujo. Então, por isso que eu não tiro férias da minha vida. Quem dera, né, meus irmãos? Por isso que às vezes nós buscamos estar em locais, praia, festa, viajamos para o exterior ou para uma cidade menor, vamos até a cachoeira, a praia, e sabe o que acontece? Não nos desligamos das nossas angústias, porque nós sabemos que não é o exterior, mas a gente persiste, cada dia a gente persiste no exterior. O exterior, ele é extremamente necessário, mas quando a mente está ligada no exterior, não adianta a gente estar num local lindo, de uma paisagem, de uma árvore bela, florida, de campos, de montanhas, de praia, ou uma cidade, um país que você queira conhecer, se você ainda está presa ou preso na sua angústia, nas suas dificuldades, porque esse é o nosso viver. Quando eu digo que a encarnação não dá férias, é por isso. A encarnação não nos poupa porque os problemas estão aí e muitas das vezes tentamos fugir e vamos nos viciando, obviamente, e cada vez mais nessas relações de prazer. Prazer rápido, um prazer
que às vezes só nos traz mais desafios para as próximas reencarnações. Queridos e queridas, o pensamento é tudo na nossa vida, mas sem a execução dele, infelizmente, nós não temos como desenvolver, porque senão não existiria a matéria. Estamos aqui na matéria e ela existe. O pensamento é a condução, é a nossa casa de máquina, podemos dizer assim. O pensamento é o que conduz, mas precisamos executar. A reforma íntima, tudo o que nós decidimos. É por isso que a gente fala, eu falo como psicólogo, vamos tentar fazer ao menos uma coisa de cada vez. Às vezes nós não vamos dar conta de 10, de 20 coisas. Não vamos, mas a gente pode dar conta de uma. Às vezes é melhor fazer uma coisa muito bem feita do que fazer 10 mal feitas. Claro que sim, porque nós temos a sensação de que concluímos algo. Hoje, meus queridos irmãos, nós vamos falar do homem de bem. Foi o capítulo que saiu para a gente aqui hoje. Do capítulo Sede Perfeitos do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas antes, porque esse capítulo trata muito de tentarmos ser perfeitos, ainda está longe. Sermos como os espíritos mais evoluídos. E eu peço a vocês, como esse Evangelho é para nós elevarmos as vibrações para o Brasil, para o que nos espera nos próximos 4 anos. Nós ainda não sabemos quem vai estar lá, não estou olhando aqui resultado nem nada, mas eu peço a vocês que vamos enviar as vibrações para esses próximos 4 anos, o direcionamento do nosso país. Vamos tentar fazer deste Evangelho um momento vibracional. E nós vamos falar do homem de bem, porque nós vimos, meus queridos, nessa eleição principalmente, eu estou aproveitando este Evangelho para falar da eleição, porque já passou a eleição. Então nós vimos, infelizmente, como eu disse, muitas discussões, inclusive dentro do movimento espírita, infelizmente. Vimos muitas pessoas discutirem, discordarem, e discordar todo mundo pode, né, meus amigos? Todo mundo pode discordar um do outro. Nós devemos, como espíritas, evitar a briga, a discussão, o que nos leva aí ao ódio gratuito. E aí eu quis falar um pouco hoje sobre a indulgência, e a indulgência está ali, dentro do capítulo Homem de Bem. Mas antes eu trouxe uma mensagem aqui da Joana de Ângeles. Mensagem 118 do livro Vida Feliz, ela vai dizer assim: aceita as pessoas conforme estas se apresentam. Este homem prepotente que te desagrada pode estar enfermo e talvez nem ele mesmo saiba. Este companheiro recalcitrante é infeliz em si mesmo, ou seja, que cai no mesmo erro. Aquele conhecido exigente, ele sofre dos nervos. Uns que parecem orgulhosos são apenas portadores de conflitos que procuram ocultar. Outros que se apresentam indiferentes experimentam medos terríveis. A terra, meus irmãos e minhas irmãs, nos diz Joana de Ângeles, é um grande hospital de almas. Quem te vê apenas superficialmente não terá como analisar-te com acerto. Ou seja, quem observa o nosso físico não consegue enxergar quem somos nós de fato, porque nós utilizamos as máscaras sociais para viver em sociedade. As nossas personas, como diz Jung, outras pessoas vai falar as máscaras sociais, os personagens que nós vivenciamos, não diz sobre nós. Nós somos, em essência, aquelas pessoas quando nós estamos assim achando que não estamos sendo observados. Como os antigos diziam, né? Para conhecer alguém, só vivendo com essa pessoa entre 4 paredes, ou seja, comendo 1 quilo de sal, que as pessoas diziam antes, que 1 quilo de sal demora para acabar. Aí sim conhecemos o outro, na rotina, no dia a dia, conhecemos o outro na felicidade, no dia de raiva, no dia de escassez ou no dia que estamos com dinheiro sobrando.
A gente vai vendo os pormenores, os defeitos, e aí que vem o nosso grande desafio como espíritas, porque é muito fácil nós apontarmos os defeitos dos outros, dos nossos vizinhos, de outros familiares, de pessoas públicas que estão, pessoas famosas. Muito fácil nós apontarmos o defeito quando não somos nós ou quando não é alguém muito próximo de nós. E aí Joana termina falando: concede a liberdade para que cada um seja conforme ele quer ser e não como pretende que seja. Olha que frase importante. Joana fala: dá a oportunidade ao outro dele ser como ele quer ser e seja você quem você quer ser. Dando a liberdade para o outro, eu também vou ter a minha liberdade. Como a gente às vezes quer cessar a liberdade do outro, dele ser quem ele quer ser. Por que Joana está falando isso daqui? Não é que nós não devemos corrigir. Devemos corrigir sim, às vezes alertar, principalmente os pais. Obviamente que sim, não estamos falando isso daqui. Mas nós estamos falando nos desafios e de pessoas que às vezes não tem nada a ver com a gente. E a gente sabe que o que modifica mesmo é o exemplo, como nos ensinou aí Francisco de Assis. A palavra ela pode até convencer, mas o que resolve mesmo é o exemplo. O exemplo arrasta multidões. É o que eu verdadeiramente faço e não o que eu falo. O que eu falo demonstra um caminho. O que eu faço, olha aí a nossa reflexão inicial. Eu penso, eu falo, mas é o que eu executo que realmente modifica o outro. Então o pensamento ele me dá uma base. A execução, falar antes de executar. E falando, meus irmãos, que às vezes a gente fala do outro, nossa, que pessoa difícil, que pessoa mal-humorada. Para nós que somos espíritas, que conhecemos o ser humano como um ser integral, um ser que não é só essa carne, não é só esse cérebro. Além desse cérebro, temos também o cérebro perispiritual. Temos os nossos conflitos desta encarnação e de outras. Como filhos que estamos aqui encarnados temporariamente neste planeta, sabemos dos desafios que é estar num planeta de provas e expiações, com tudo isso que tem acontecendo politicamente, socialmente, não só no nosso país, como em vários. Não está fácil para muitas pessoas. Então, sim, muitas pessoas são mal-humoradas, são grosseiras. Mas a Joana vai nos alertar que cuidado, às vezes são pessoas que estão adoecidas e que procuram na gente aquele momento ali de desabafar, aquele momento de aliviar as suas dores. E aí é que entra a nossa caridade moral. Nós falamos aqui, iniciando a caridade moral, que é muito bem falada pela irmã Rosália no Evangelho segundo o Espiritismo. Caridade moral, aquela que eu não preciso de ter dinheiro algum, é só eu ter boa vontade, disposição para ouvir o outro, orar para o outro, tentar acolher, tentar ajudar, não influenciar na decisão do outro, mas ajudar. Caridade moral, aquela que eu faço com as forças do meu espírito, do meu psiquismo. Uma não exclui a outra. A caridade moral não exclui a caridade material, mas uma complementa a outra. E fazendo com amor e respeito ao próximo, nós temos muito a ganhar interiormente. O que a Joana está nos falando aqui é o que Emmanuel falou com Chico, num caso que eu sempre falo, do que seria da pedra sem o martelo. O martelo para modificar a pedra, para dar forma, uma nova forma à pedra. Sem o martelo, a pedra continuaria na mesma condição. Não seria burilada, ela não seria modificada. E ali Chico é chamado a visitar um Senhor por muitos momentos. Sempre que Emmanuel falava, ou sempre que Emmanuel lembrava, Emmanuel estava ali no plano espiritual, via a necessidade, Emmanuel falava com ele: ô Chico, vai lá, visita tal irmão. E ele chegava lá, o irmão, se eu não me engano, era mecânico, estava sempre bravo, xingando, falando palavrões, e Chico ali, né, todo humilde, todo educado, ouvia, falava um pouco de Deus para ele ir embora. Emmanuel falou: Chico, esses poucos momentos que você fica aqui, 10, 15, 20 minutos,
você está medicando ele. Nosso irmão está com um sério problema de fígado e ele ainda não sabe, isso está o deixando extremamente irritado. É uma caridade moral que o Chico estava fazendo ali. Nosso irmão não estava autorizado a receber a cura, mas recebeu uma caridade do Chico. Que benefício, né, meus irmãos? Caridade do grande Chico. Isso aconteceu em várias passagens também do Chico e de outros irmãos que nos deram exemplo do Evangelho. Ouvir o outro, às vezes, é ruim para algumas pessoas, sim, porque às vezes a pessoa vai falar coisas que não concordamos, às vezes vamos estar irritados com as situações, mas é uma caridade. Aqui eu estou falando, no mínimo, para as pessoas que são espíritas, que já entendem. Se você não se considera espírita, se você está aqui interessado no Evangelho, você é espiritualista, você gosta desse tema, então já é hora de modificar a vida, de entender que às vezes o outro, ele não está falando sobre nós. Às vezes a gente acha que o outro está nervoso é só por causa de nós ou de algum problema. Não, às vezes eles estão nervosos e não tem nada a ver com a gente. E a gente fica magoado, machucado. A gente tem que aprender isso também, meus irmãos. Essa diferença, porque às vezes a gente acha que o outro está em mania, né? Ou seja, está nos perseguindo. E aí a gente fica mal por uma coisa que o outro fez. A gente tem que treinar muito isso. Porque já basta as nossas próprias paranoias, os nossos próprios problemas, o nosso pensamento acelerado. Se formos entrar ainda na ideia dos outros, é o que aconteceu muitas das vezes nessa eleição. A gente olhava o outro, se o outro estava lá com uma opinião diferente, uma decisão diferente, a gente já ficava nervoso. Isso vai direto para o nosso psiquismo, para o nosso físico. Quem tem problemas de estômago piora, quem tem um sistema nervoso descontrolado piora, pode ter mais diarreia, pode ter mais dor de cabeça, dor no estômago, enfim. Quantas pessoas trouxeram reclamações deste tipo? Eu não estou aguentando mais ver a internet, estou aqui sofrendo essa chuva de vibrações negativas. Sim, claro, claro. E quantas vezes também perdemos tempo olhando essas coisas, enquanto nós poderíamos estar fazendo ali uma caridade, uma ajuda ao próximo, essa caridade moral. Como aqui o Chico fez ali, ouvindo este irmão. Certa vez também, Chico tinha um amigo lá em Pedro Leopoldo, que o Emmanuel falou com ele, esse senhor que era amigo do Chico, tinha uma loja de quadros, ele emoldurava quadros, colocava moldura em quadros. E teve uma época que infelizmente não entrava nenhum cliente, era um ou outro. E ele começou a ficar em desespero, muito angustiado, muito depressivo. Emmanuel falou com ele, Chico, vá lá, né? Ou seja, por intuição, o Chico já sabia que ele estava em situação financeira difícil. E o que o Chico fez? Chico começou a pedir ele quadros. Chico foi lá, pedia para ele moldurar os quadros para o Chico, mas não só isso. Isso era ajuda material. Então o Chico foi lá e fez a caridade material para esse irmão. Porém, enquanto o Chico ia lá, ele também fazia moral, ouvia ele. Chico contava casos engraçados, tomava um café junto ali com ele, ficava horas e o pessoal não entendia porque que o Chico às vezes não recebia as pessoas, mas ficava lá 2h30 ali. Então tinha um porquê. Aquele irmão talvez poderia fazer algo muito pior, com esse desespero financeiro, enfim, a gente não sabe. Tinha um porquê e Chico entendia ali e foi ajudar. Mas qual que é a grande reflexão deste evangelho? A indulgência para com o próximo. Nós não sabemos o que o outro está passando. E isso não dá o direito dos outros nos ferir. Obviamente que não. Dos outros nos maltratar. Não é isso, meus irmãos. Quando a gente é maltratado, a gente também escolhe as pessoas que estão ao nosso lado. Mas tem pessoas que nós não podemos simplesmente excluir da nossa vida. Às vezes é um colega de trabalho que eu vou ter que conviver. Quem é servidor público, por exemplo, às vezes vai trabalhar 20, 30 anos com a mesma pessoa. Às vezes é um membro da família que a gente não pode excluir simplesmente. Porque quando é amigo, quando é uma pessoa, a gente
nos faz ali alguma coisa, a gente evita se encontrar sempre. Mas quando é uma pessoa que a gente tem que ver e rever sempre, e essa pessoa está ali, às vezes a pessoa está passando por uma situação, nós temos também que ser indulgentes. Claro, entendendo o Espiritismo, entendendo a lei de causa e efeito, sabendo que nada nos é por acaso, que ninguém nos é colocado ali no local de trabalho, na família, por mero acaso. A lei de causa e efeito, ela é executada diariamente nas nossas vidas. Não encontramos e não nos esbarramos com ninguém por mero acaso. Chegamos para trabalhar, passamos naquele concurso, vamos trabalhar, chegamos lá e encontramos três pessoas, 4 pessoas que vai ficar lá 10, 20, 30 anos ao nosso lado. Não é mero acaso. Então, nessas situações, vamos ter indulgência. E se não sabemos ainda ser indulgentes ou escutar com amor, tenhamos ao menos o silêncio, que o silêncio também é uma prece. No silêncio, façamos uma prece, desejamos que essa pessoa melhore e vamos seguindo. Mas é o mínimo que a gente pode fazer, porque ninguém sabe a dor do outro. Quantas vezes eu ouço de pessoas que às vezes têm funcionários ou que estão numa empresa e falam: nossa, fulano era tão alegre, feliz, de repente foi modificando, foi ficando nervoso, começou a xingar, começou a chegar atrasado, de repente fomos saber o que era, estava passando por uma situação muito difícil, a filha doente ou a mãe doente, ou perdeu a casa que estava pagando. Acontecem situações das mais diversas, né, meus queridos? Então nós temos que ser indulgentes conosco mesmo, e também com todos que está à nossa volta. Vamos ler então o Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 17, o item é o 3, o homem de bem. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua pureza. Ele interroga a sua consciência sobre os seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez ao outro tudo o que desejaria que lhe fizesse. Essas são as qualidades, meus irmãos, eu vou ler todas aqui, do homem de bem que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. É claro que tem muitas outras. Kardec, com os espíritos amigos, coloca algumas aqui para nos fazer refletir. E ele vai nos dizer, se tivermos todas essas, é muito provável que as outras nos sejam acrescentadas naturalmente, porque já é uma grande dificuldade. Como nos ensinou hoje Joana de Ângeles, a Terra é um hospital de almas, que será o título do nosso Evangelho, Hospital de Almas. A Terra é um grande hospital de almas. Todos estamos aqui internados por algum motivo. A nossa diferença de uma pessoa para outra, ou seja, a nossa diferença para o outro, é que às vezes estamos um pouquinho melhores. Somos aqueles pacientes que já estamos lá andando, às vezes tem uns que estão internados, outros entubados, em coma, mas estamos no mesmo hospital, às vezes em quarto ou setores diferentes, mas estamos aqui, todos no mesmo barco. Continua aqui Kardec: deposita a fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que sem a sua permissão nada acontece e lhe submete à vontade em todas as coisas. Isso daqui vale hoje para a eleição. Se o seu candidato, por exemplo, perder, utilizemos o Evangelho para nos acalmar, para não ficarmos angustiados, começarmos a nossa semana mal. E se o seu candidato ganhou, também, porque foi a vontade de Deus, sabemos que nada é por acaso, então vamos utilizar isso sabendo que Deus tem um propósito. Mas vamos utilizar nos dois lados, se o seu candidato ganhou ou perdeu, tanto para presidente como para governador, aí dependendo do seu estado. Deposita a fé em Deus, é o que está aqui no Evangelho. Mais um outro item para nos ajudar no dia de hoje. O homem de bem tem fé no futuro, razão porque coloca os bens espirituais acima dos bens temporais.
Tudo que temos aqui, meus irmãos, é temporário. Tudo. Exatamente tudo. Então nós temos que colocar os nossos verdadeiros bens espiritualmente falando, ou seja, o nosso tesouro tem que ser os dons espirituais, como Jesus nos ensinou. Aonde está o seu tesouro, ali estará o seu coração. Se forem coisas espirituais, sairemos deste hospital, como nos diz Joana de Ângeles, leves, livres. Sim, o impacto do desencarne vai vir, a tristeza, a saudade, sim, mas nada nos prenderá neste planeta quando nós focamos no espiritual. A gente vai mais rápido para o plano espiritual porque a gente sabe que lá nos espera o nosso verdadeiro propósito. Continua aqui Kardec. Sabe que todos os problemas, todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e aceita elas. Aceitar as provas e expiações, meus irmãos, não é cruzar os braços, não é buscar um médico, uma ajuda, não é isso. É entender que é um momento, que é passageiro, que a dor quer nos dizer algo, que eu vou correr sim atrás para diminuir a minha dor, se pudermos, se conseguirmos, está tudo bem, mas entender que toda dor nos traz uma mensagem, nos traz um alerta, seja que o nosso corpo físico está cansado, que a nossa imunidade está baixa, seja uma provação de outra encarnação, quando é uma doença que persiste. Então o homem de bem, ele tem fé no futuro, e por ter fé no futuro, ele compreende as suas dores, e só atravessando os momentos de dores é que damos valor mais ainda para os momentos de paz e de felicidade. Temos que ter ainda essas duas faces, o momento da dor e da alegria, porque ainda não somos espíritos totalmente felizes. E será que conseguiríamos? É uma pergunta que eu sempre faço em palestras quando eu falo de felicidade, no modo geral. Será que estamos preparados para ficar 100% felizes? Viver num planeta sem dor, sem angústia? Quantas vezes ainda buscamos ou falamos da dor do outro? Como que a dor é vendida ainda no nosso planeta? Nós temos que refletir sobre isso. Kardec continua: o homem de bem, ele é possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo. Faz o bem porque ele quer fazer, faz o bem pelo bem, sem esperar nada em troca. Retribui o mal com o bem. Toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre seus interesses à justiça. Como que a gente precisa relembrar disso aqui diariamente, meus irmãos? Se vocês tiverem um evangelho em casa, se não tiver, eu recomendo que compre. Se você não tiver condições, tem na internet hoje, de graça em PDF, em alguns sites. Leia o Homem de Bem pelo menos uma vez na semana. Encontra satisfação nos benefícios que espalha, nos serviços que presta, no fazer ditoso a outros, nas lágrimas que enxuga, nas consolações que prodigaliza aos aflitos. Seu primeiro impulso é para pensar nos outros antes de pensar em si. É para cuidar dos interesses dos outros antes dos seus próprios interesses. O egoísta, ao contrário, calcula os ganhos e as perdas decorrentes de toda ação generosa. O homem de bem é bom, benevolente para com todos, sem distinção de nada, de raça, de crenças, porque em todas as pessoas vê e entende como seus irmãos, como Cristo, meus irmãos, nos ensinou. Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança crítica aos que não pensam como ele. Olha que importante, olha como que foi importante isso aqui na política, nesses momentos de política. Se o outro pensa diferente de mim, eu tenho que dar o direito dele pensar. A evolução, lembra quando nós falamos aqui da evolução? Cada um está num degrau, cada um está num patamar evolutivo. Se eu pego uma pessoa que está num patamar diferente do meu e tento trazer ela para o meu degrau, eu posso causar nela várias lesões. A pessoa ainda não está preparada. A pessoa tem que subir a escada com as suas próprias pernas e às vezes tem que ter a queda. Já imaginou se os nossos filhos, quando estão aprendendo a andar, se a gente pegasse e não deixasse eles cair, eles não teriam equilíbrio, porque quando a criança cai, quando a criança vai subir um degrau que tropeça, ali ela está treinando o equilíbrio.
E o equilíbrio é o que nos mantém em pé, é o que nos faz caminhar. Então, se a gente não cair, se a gente for correr e não tropeçar uma vez, a gente não aprende. Nós temos que ter segurança, e como pais, a gente às vezes não quer ver o filho cair, mas o seu filho vai cair, ele vai cortar. Quem aqui quando foi criança nunca caiu, cortou a boca, bateu o dente no chão, quebrou o dente, tropeçou, tirou aquele tampão do dedo, sangrou? Todo mundo já passou por isso. É claro, porque é assim que nos tornamos seres humanos integrais, podendo andar, podendo caminhar, podendo falar. Quem aqui nunca falou uma palavra errada e com a repetição, aí sim conseguiu falar a palavra? É por isso que não podemos trocar o degrau evolutivo das outras pessoas. Não adianta, meus irmãos. Não adianta. Às vezes a pessoa vai precisar de uma encarnação, outros vão precisar de uma década, outros de 2 décadas, e tá tudo certo. Quem somos nós? Se Deus espera por nós, se Deus tem paciência, nos dá quantas oportunidades de reencarnar, por que a gente às vezes quer brincar de Deus e quer já pegar o outro lá no primeiro degrau e pôr no último? Nós não temos condições de brincar de Deus, meus irmãos. Somos seu filho, óbvio, temos a sua essência, mas nós temos que entender, se Deus espera pelos seus filhos, dá a oportunidade de reencarnar quantas vezes for necessária, em diversos planetas para evoluir, no mínimo a gente tem que ter respeito, porque o próprio Deus é uma lei divina, uma lei universal, a reencarnação. Todos nós temos tempo. É claro que a gente vai às vezes trocando de planeta. Tudo bem, mas a gente tem outras oportunidades. Então vamos ter mais paciência. Em todas as circunstâncias, toma como guia a caridade. Não alimenta ódio nem rancor, nem desejo de vingança. Nunca se compraz em rebuscar os defeitos alheios, nem em evidenciá-los. Olha que interessante. E aqui eu vou já para o final, porque é muito grande, o nosso horário já está em cima da hora aqui, meus irmãos. Mas vai dizer o seguinte: se por acaso nessa encarnação ele tem uma condição financeira melhor, ele não humilha quem não tem. E se ele tem funcionários ou pessoas que ajudam ele na empresa ou na casa, trata com bondade e benevolência, porque são pessoas iguais perante Deus. Usa da sua autoridade para ajudar a levantar a moral e não para esmagar com seu orgulho. Evita tudo quanto lhes possa tornar mais penosa a posição subalterna em que se encontram. Olha que legal, né? Bom, esse aí é quase um texto que a gente tem que ler toda semana. Vou repetir isso daqui, ainda mais estando nesse hospital chamado Terra. Vamos olhar esse capítulo do Homem de Bem como se fosse uma medicação vinda direto do nosso médico Jesus. Ele escreveu essa carta para a gente lá naquele receituário. Quando a gente vai no médico, a gente não recebe um receituário? É esse receituário aí que a gente recebe. O Homem de Bem é um receituário para a nossa encarnação, para ela ser mais proveitosa. Então vamos utilizá-la hoje e sempre, meus irmãos. Vamos para a nossa meditação final, refletindo mais uma vez sobre o nosso Evangelho, tranquilizando os nossos pensamentos. Vamos aí enviar uma vibração para o nosso planeta, para o nosso país em especial hoje. Vamos pedindo a Jesus mais uma vez que esteja conosco, né, com o nosso país, com o futuro do nosso país. Hoje elegemos aí alguns governadores, presidente. Vamos pedir por eles também, que Jesus possa abençoá-los. E vamos pedir, você aí da sua cidade, do seu estado, peça para Jesus para nos ajudar com as vibrações. Vamos nos imaginar, meus queridos irmãos, num local muito grande, de mão dadas, com todos que estão fazendo este evangelho. Nossa família é grande, graças a Deus, não conhecemos uns aos outros pessoalmente, a grande maioria, mas sabemos que Jesus uniu essa família aqui no canal. Vamos nos imaginar de mão dadas e vamos imaginar uma luz no centro muito forte, sendo irradiada do plano espiritual.
E essa luz descendo do plano espiritual, sendo trocada, a energia da terra com a energia do plano espiritual, das forças do bem de Jesus, da espiritualidade amiga, e nós também vamos ser beneficiados por essa energia, vamos tomar o nosso passe. Entra em vibração, imagina um local muito grande, um local melhor que você goste, ou um campo, ou praia, não importa. Montanha, sítio, uma cidade, uma praça que você goste, não tem problema. Às vezes na sua cidade tem alguma praça grande, imagine você nessa praça de mãos dadas com outras pessoas. Vamos trocar os fluidos, a energia, e vamos pedir a Jesus mais uma vez que nos ajude no passe, e também vamos pedir a Jesus que nos abençoe nas trocas de energia, e pedindo mais uma vez pelo nosso país. Mestre, mais uma vez olhe por nós, Senhor Jesus, ajude-nos nesta evolução, interceda sempre por nós com o nosso Pai que é Deus, e nos abençoe. Queridos, queridas, recebendo o passe de mãos para o alto, pedindo a Jesus mais uma vez que derrame sobre nós um pouquinho dessa luz emanada das colônias espirituais superiores, para que possamos mais uma semana entrarmos reenergizados, mais tranquilos. Acalme a sua respiração e imagine essa luz também banhando o seu corpo, dos pés à cabeça, entrando em cada região. E se você tem alguma necessidade hoje, alguma doença física ou espiritual, peça mentalmente aos mentores. Jesus nos ensinou a pedir, vamos bater para abrir. Se você tem alguma doença física, alguma necessidade, se você está lembrando de alguém que tenha também, pode trazer o benefício para essa pessoa. Mestre querido, neste momento, com muita gratidão e muito amor, eu peço a autorização para encerrar o nosso Evangelho no Lar. Que assim seja, e graças a Deus. Vamos voltando aos poucos, queridos irmãos e irmãs. Lentamente, pode continuar tomando seu passe até terminar. Peça a Jesus, caso tenha aí alguma coisa que você precise, que você queira. Lembrando do Evangelho todo hoje, que foi pensar, acreditar, persistir na fé, mas também executar, porque estamos aqui num hospital, um grande hospital que é a Terra. Meus queridos, minhas queridas, devido às eleições, não tem como a gente mandar um abraço aí, que já está começando barulhos aqui, a gente pede muitas desculpas a vocês. Tem algumas semanas que eu estou devendo aí mandar um abraço para vocês, a gente retorna na próxima semana, se Deus quiser, mas continue deixando o comentário de vocês, como tem sido para vocês a experiência, como tem sido fazer o Evangelho no Lar. Vamos também, se vocês tiverem pedidos, né, de oração, pode deixar aqui o pedido de oração para quem quiser, né, assim, porque aí a gente pode trocar informações e também outras pessoas podem orar. Vamos fazer também a caridade aqui, quando vocês verem algum pedido de oração aí, ore por essa pessoa, para quem a pessoa pediu, e também vamos trocar, vamos conversar entre nós também, para que essa família fique sempre mais unida. Meus queridos, um grande abraço, uma excelente semana, que novembro possa vir muito abençoado para todos nós. Graças a Deus.